Bom, gente, nós vamos para a nossa segunda parte sobre cálculos dos medicamentos, nossa regrinha de três, né? Já falei um pouco para vocês sobre os cálculos do gotejamento, dos equipos, que podem ser macro, como também podem ser micro, que também podemos ofertar em hora, como também em minutos, né, gente? Vou compartilhar com vocês nesse momento a continuação da nossa aula sobre cálculos dos medicamentos, né? Eu trago aqui para vocês um lembrete, né, sobre a diferença de infusão dos medicamentos. Existe o bolos, que é uma administração IV intravenoso, que ele é realizado em tempo de menor que 1 minuto, né, no paciente ou igual a 1 minuto. Eu tenho a infusão rápida, que é a administração IV realizada entre o primeiro e 30 minutos a 30 minutos em um paciente, né? Então, ela pode acontecer de 1 até 30 minutos. Eu tenho já a infusão lenta, que ela é realizada de 30 a 60 minutos IV no paciente. Já eu tenho aquela infusão contínua, que é a administração IV, que ela é realizada em tempo superior a 60 minutos e ininterruptamente, certo? E tem uma infusão intermitente, que é a administração IV, realizada em tempo superior a 60 minutos, não contínua, né? Então, são aqui as formas de administração de medicamentos, né? Lembro que nós vamos sempre administrar medicamentos que nós preparamos, né? Nós realizamos. Nós não podemos, em hipótese alguma, gente, administrar medicamento que não foi a gente que preparou, até porque eu não sei se foi realmente o medicamento que aquela pessoa disse que estava ali. Então, não se pode, né, administrar medicamento que não foi preparado por você e também medicamentos que não estão prescritos, né, ali na ficha de prescrição médica. E eu realizo conforme está na prescrição. É tanto que a gente fala muito, prescrição é prescrição, prescrição é prescrição. Então, aqui nós, se tiver dizendo que é uma infusão rápida, se é um bolos, que é uma infusão lenta, vamos realizar de acordo com o que está ali prescrito. Então, eu trago aqui para vocês a parte sobre a infusão dos medicamentos, né? Que ela pode ser bolos, infusão rápida, lenta, contínua e intermitente. E aí eu chego para vocês na regra de três, que ela permite o quê? Encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas três dele, né? Então, eu vou procurar um valor, um dado que eu não conheço. Eu tenho apenas três dados e preciso conhecer o quarto dado, né? Então, como resultado, a administração de medicamentos, ela exige o quê? Muita atenção e dedicação dos profissionais que atuam na enfermagem. Por quê? Só posso fazer medicamento que eu preparei, só posso realizar medicamento que está na prescrição médica, só me convém fazer aquilo que está prescrito e como está prescrito. O que eu posso fazer? Revisar aqueles 9 a 13 erros que chamamos dos 13 certos. Para quê? Para identificar se está tudo ok ou se algo está ali errado para a gente corrigir, né? Então, seguindo, vamos para a regra de três em apenas 5 passos, né? Então, eu especifiquei aqui bem resumido, né, para vocês compreender como seria a regra de três, né? Ela vem para identificar, então a gente identifica as unidades, coloca as unidades iguais uma abaixo da outra. Por exemplo, se eu estou falando de ml, eu só posso botar ml abaixo de ml. Se eu falo de grama, só é grama abaixo de grama. Se eu falo de miligrama, só é miligrama abaixo de miligrama. E vou multiplicar a forma cruzada. E vou colocar cada operação em um lado da
igualdade. E, por fim, eu vou isolar o x. Primeiro passo, identifico as unidades. Depois, coloco as unidades iguais, uma abaixo da outra. Depois, multiplico de forma cruzada, que chamamos de meio pelos extremos. Coloco cada operação em um lado da igualdade e vou isolar o x. E agora eu mostro para vocês, né, como seria na prática, basicamente. Então, eu tenho aqui uma prescrição de exemplo. Eu tenho um Decradon, né, uma medicação, um corticoide, que vem para aliviar dores, que muitas das vezes pacientes referem muitas dores, lombar, dores de coluna, e de repente fez uma torção, né? Então é muito prescrito. O médico realizou essa prescrição aqui intramuscular, porém, ele prescreveu um Decadron de 6 miligramas. Porém, na farmácia, eu só tenho de 4 miligramas em frasco de 2,5 ml. Em quantas ml devo administrar, né? Então, aqui eu tenho um exemplo daquela dica que eu dei para vocês de como organizar a regrinha de 3. O médico lá, naquela prescrição, ele passou o Decadron de 6 miligramas EV no paciente. Só que na farmácia desse hospital, eu só tenho de 4 miligramas em frasco de 2,5 ml. E o que eu preciso saber para administrar no paciente? Eu tenho que saber. Por quê? Porque o que eu tenho disponível é uma miligrama muito baixa, daqui o médico quer para suster efeito no paciente. Então, a primeira regra se diz para a regra de 3 que eu preciso identificar as unidades. Depois, eu preciso organizar essas unidades uma abaixo da outra. Então, veja que aqui eu tenho miligrama abaixo de miligrama e ml abaixo de ml, que vai ser o valor que eu vou descobrir para administrar no paciente. Sempre a organizar a regra de 3, gente, organize colocando o primeiro dado o que tem disponível na unidade. O que tem? Eu tenho quanto disponível na unidade nesse caso aqui? Nesse caso aqui, eu tenho disponível Decadron de 4 miligramas em frasco de 2,5. Aí vocês podem perguntar, professora, mas por que está 1 ml? Porque eu não posso botar o valor de 2,5, eu posso dizer que é 1 ml, certo? Não é um valor que muitas das vezes pode vir dizendo, mas também pode não estar, e eu posso botar o valor de 1 ml, certo? Mas isso não importa. O que importa aqui é vocês lembrar que o quê? Vai botar o primeiro dado, vai ser o dado do que foi encontrado na unidade. Na unidade foi encontrado Decadron de quantas miligramas, gente? De 4 miligramas por 1 ml. Eu tenho prescrito na prescrição desse paciente o Decadron de 6 miligramas. Então, eu faço meio pelos extremos, né? Que vai ser o quê? 4 miligramas vai ser vezes X e 6 miligramas vai ser vezes 1. Então, siga essa do meu computador. 4 vezes X, 6 miligramas vezes 1. Aí eu vou ter x igual 6 vezes 1, que vai dar 6, e as 4 miligramas vai passar para baixo, dividindo. E aí eu vou fazer a divisão de 6 dividido por 4, que vai dar 1,5 ml, que vai ser o que eu vou administrar nesse paciente, certo? Lembro a vocês novamente aqui, gente. Essa regra de 3, a gente aprende no ensino médio. O conceito farmacológico aqui nesse momento não é o ensinar a multiplicação, não é o ensinar a divisão a vocês. Isso é algo que vocês, se vocês não conseguem, não sabem, vocês têm que procurar o conhecimento, a ajuda. Não é uma atribuição minha nesse momento, gente, ensinar a vocês multiplicação e divisão.
E muito é mais uma lembrança que eu trago a vocês de como realiza, né, a regra de 3, a multiplicação e a divisão. Então, lembra vocês novamente. Regra de 3 na administração dos medicamentos. Comecem organizando o que tem na unidade. E sempre botar miligrama abaixo de miligrama, ml abaixo de ml. Esse paciente aqui, eu tenho disponível o quê, gente? Eu tenho disponível Decadron de 4 miligramas por 1 ml. Porém, o médico passou Decadron de quantas miligramas? 6. Segundo a que tinha no meu computador. Primeiro dado que eu coloco, gente, vai ser o quê? O que tem disponível. 4 miligramas por 1 ml. O que o médico passou? 6 miligramas para X. Então, eu faço 4 miligramas vezes X, vai ser igual a 6 miligramas vezes 1 ml. X vai ser igual a 6 vezes 1, e o 4 vai vir para a divisão, que vai ser dividido por 4. X vai ser igual a 6 vezes 1, 6, e o 4, que está aqui, vai passar para a divisão. Então, será 6 dividido por 4, que vai dar 1,5. Prestem atenção. Comecem a regra de 3, colocando o que tem disponível na unidade. Depois, o que é que você precisa encontrar, que é o valor para administrar no paciente, certo? Vamos seguir. Eu tenho aqui uma prescrição de uma dipirona, que é um antitérmico, é um analgésico. O médico prescreveu dipirona de 250 miligramas endovenosa. Porém, nessa unidade hospitalar, eu só tenho dipirona de 500 miligramas por 2 ml. Aí a pergunta é, quantas ml eu devo administrar nesse paciente? Vamos lá, gente. Eu lembro aqui que aqui poderia até ser uma questão de lógica nossa. Ele quer só apenas 250 miligramas. Porém, na unidade, eu tenho dipirona de 500 miligramas em 2 ml. Se eu raciocinar, eu vou lembrar que 1 ml eu tenho quantas? 250. Porque 2 ml vai dar quanto? 500 miligramas. Porém, se eu não consigo obter esse raciocínio lógico nesse momento, eu vou para a regrinha de 3. Então, é justamente aquela história. Pego o que está prescrito e o que tem disponível. Primeiro dado que eu coloco, o que tem disponível na unidade, que nesse caso aqui é 500 miligramas por 2 ml. Mas o médico prescreveu o quê? 250 miligramas para X. Então, eu faço 500 miligramas vezes X igual. Aí, faço subindo. 250 vezes 2. X vai ser igual 250 vezes 2, que vai dar quanto? 500. E o 500 que estava aqui com X vai passar dividindo. 500 dividido para 500 vai dar 1. Então, aqui eu poderia até cortar os zeros e fazer 5 dividido por 5, que daria 1. Então, se eu não consigo usar o raciocínio lógico nessa questão, nesse momento que daria para realizar, eu vou fazer a regrinha de 3. Pego o primeiro dado qual, gente? O que tem disponível. O último dado, que é o valor de X, que é o que eu vou administrar no paciente. O que está prescrito. Primeiro o que tem, depois o que está prescrito. Multiplico e faço a divisão. E vou encontrar o valor que eu quero, certo? Seguindo, eu tenho, gente, prescrito aqui uma amoxicilina de 300 miligramas via oral.
Porém, eu tenho disponível na unidade a amoxicilina de 100 miligramas por 5 ml. Então, quantas ml eu devo administrar? Vamos lá. Eu tenho o quê, gente? A amoxicilina de 300 miligramas via oral. Porém, nessa unidade, eu só tenho amoxicilina de 100 miligramas para 5 ml. Então, quanto é que eu devo administrar no paciente? Aqui daria para fazer a mesma coisa da questão de raciocínio lógico. Se em 100 miligramas eu tenho 5 ml, o médico quer 300 miligramas, eu farei apenas a multiplicação. 100 mais 100 mais 100 daria 300. 5 mais 5, 10, 15, daria 15 ml. Só que eu não consigo obter esse raciocínio, professora. Regra de 3, meu amor. Regra de 3. Não tem para onde correr. Infelizmente, a enfermagem não é só procedimento, existe sim a questão lógica e que precisa ter contabilidade de justamente entender o cálculo, né? Então, vamos lá. Eu tenho disponível nessa unidade amoxicilina de 100 miligramas para 5 ml, porém o médico passou de 300 miligramas. Então, vai ser sempre o primeiro dado é o que tem na unidade, depois o segundo dado é o que está prescrito. Aqui, 100 miligramas vai ser vezes X, depois 300 vai ser vezes 5. X vai ser igual a quem, gente? 300 vezes 5, que 100 vezes x vai ser igual a 100. X vai ser igual 300 vezes 5 vai dar quanto? 1.500. 100 vezes x vai dar 100x. E aí eu faço a divisão de 1.500 dividido por 100, que vai dar 15 ml. Não consigo fazer a conta de divisão. Meu amor, aqui não temos 2 zerinhos. Posso cortar os 2 zerinhos daqui de cima, 2 zerinhos daqui de baixo, porque a parte de cálculo nos permite, né? A matemática. E faço 15 dividido por 1, que vai dar 15 ml. Lembre, a regra de 3, ela é imprescindível, precisa de muita atenção. Lembre-se de montar os cálculos da regra de 3 na parte de medicação, que já tem na unidade. Por último, vai ser o que está prescrito, que é justamente as ml que você quer encontrar. Após isso, é regra de 3. Então, aqui, 100 miligramas vai ser vezes X, 300 miligramas vai ser vezes 5 ml, depois X vai ser igual justamente às 300 vezes 5, vai vir 100 vezes x vai ser igual a 100. X vai ser igual a 300 vezes 5, que vai dar 1.500, que vai dividir por 100, que vamos administrar nesse paciente 15 ml da amoxicilina. Aí aqui eu também tenho um exemplo. Foi prescrito aí um AS, né? De 200 miligramas via oral. Porém, só tem disponível a S de 100 miligramas por comprimido. Então, aqui também daria, assim, nesse caso, para realizar, né, gente, a logística, porque eu tenho, nesse momento, eu tenho na unidade AS de 100 miligramas por comprimido. E a prescrição foi quanto, gente? 200 miligramas. Então, eu faço 100 miligramas vezes X, 200 miligramas vezes CP, que é comprimido, né? Então, 100 miligramas vezes X, 200 miligramas vezes comprimido. X vai ser 200 vezes CP, que é comprimido, e 100 vezes X, que vai dar 100. E aí, depois eu boto X, vai ser igual a 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 vai dar o quê? 200 dividido por 100, eu tenho igual a 2 comprimidos. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa, porque eu tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, né? 200 e 100. Cortaria e faria 2 dividido por 1, que daria 2. Dá para me fazer a questão como raciocínio lógico? Dá. Dá para mim também fazer por regra de 3? Dá também. Só é prestar atenção justamente ao quê? Montar a equação
a regrinha de 3, encontrando primeiro o quê, gente? Encontrando, colocando os dados específicos, miligrama abaixo de miligrama, em nome de Jesus, e ml abaixo de ml, que aí dá perfeito o cálculo. E começando, sempre o primeiro cálculo que vai vir vai ser o que tem disponível. E a própria questão já diz. Tem disponível nesse caso aqui o quê? 100 miligramas, um AS de 100 miligramas por comprimido. Então, boto 100 miligrama CP. O médico quer prescrever 200 miligramas. Abaixo, 200 miligramas para X. Porque é X que eu quero saber. E faço a regra de 3, que é os meios pelos extremos. E vou fazer a multiplicação com as divisões para encontrar. Peço, aprofundem o estudo de vocês sobre isso. Vejam, revejam e tentem executar. Nesse momento, eu enfatizo. Eu estou mostrando para vocês como é aplicado a regra de 3 na administração de medicamentos, quando eu preciso encontrar um valor diferente que eu não tenho. Em caso de uma prescrição de uma dosagem de um medicamento que eu não tenho na unidade, só tenho uma dose que não é compatível com o que está prescrito. Certo, gente? Seguindo, eu trago aqui para vocês, para conhecimento, né? E para vocês entenderem, né? Nós temos as medidas das seringas de aplicação de medicamentos por via subcutânea, que é a insulina, né? Nós temos a seringa de 3, de 5, que é usado em intramuscular. Eu tenho a seringa de 10 e de 20, que é utilizado em vias endovenosas, né? Medicamentos que vai para a nossa circulação sanguínea. Porém, eu também tenho, sim, seringas de 1 ml que chamamos de 100 cc, que são 100 unidades internacionais, que são propriamente as seringas de insulina, certo? Então, gente, a seringa de 1 ml, que são as seringas de 100 unidades, ela tem a capacidade de ter 1 ml. Então, 100 unidades, ela vai ser igual a 1 ml, certo? 100 unidades, ela equivale a 1 ml. Então, aqui eu tenho escala com graduação de 2 em 2 unidades, resija com precisão as doses para insulina, ideal para prescrições acima de 50 unidades por aplicação. Aí eu tenho, gente, seguindo o quadrinho, 50 unidades internacionais, né? Ela vai ser igual a quanto? Se 100 unidades ela é igual a 1 ml, 50 unidades vai ser igual a quanto, gente? 0,5 ou 0,5 cc. Se 30 unidades é igual a quanto? 0,3 ou 0,3 cc. Se eu desse como exemplo aqui 10 unidades internacionais, 10 UI, ela convertida em ml, ela ia equivaler a quanto? 0,1. Se eu dissesse 20 UI, convertendo em ml seria quanto? 0,2. Porque aqui eu trago para vocês a parte que demonstra a quantidade de unidades mudando para ml. Professora, isso é importante demais, porque é diferente, gente. Unidade para ml. Muito diferente. Não se confunda, porque que pode ocasionar um erro, porque muitas das vezes pode ser que não tenha nem a seringa de insulina apropriada. E eu vou precisar realizar no paciente com a seringa de ml. Então, eu tenho que lembrar que 0,1 ml, ela vai equivaler justamente a quanto? 0,1, 10 unidades de insulina. Isso é importante vocês colocar sempre na cabecinha de vocês nesse momento.
reforço novamente justamente o quê? As 100 unidades da insulina, ela vai equivaler a 1 ml. 50 unidades, ela vai equivaler ao quê? 0,5. 30 unidades vai equivaler a quanto? 0,3 ml. Certo? Isso tem que estar na cabeça de vocês sempre. Aqui eu trago novamente para vocês o cálculo, né? A lembrança. A seringa de insulina, que ela vai ser 0,1 ml, ela vai ser igual a 10 unidades. 0,2 ml vai ser igual a 20 unidades. 0,3 ml vai ser igual a 30 unidades. 0,4 vai ser igual a 40 unidades. 0,5 ml vai ser igual a 50 unidades. 0,6 vai ser igual a 60 unidades. 0,7 vai ser igual a 70 unidades. 0,8 vai ser igual a 80 unidades. E 0,9 vai ser igual a 90 unidades. E 1 ml vai ser igual a 100 unidades. Isso é importante justamente para a conversão de unidades em ml. Certo, gente? Aqui eu encerro a nossa aula, nossa segunda parte, quando eu trago já justamente para vocês sobre a regra de 3.